Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, desde a última quinta-feira peguei uma gripe forte. Eu creio que Deus vai me dar a graça de proferir a homilia nesse final de semana tão precioso, tão importante na vida da Igreja Católica, de todos os seguidores e seguidoras de Jesus. Essa imagem de Cristo como a porta, ela é muito significativa. Era comum os pastores, no tempo de Jesus, no início da noite, recolherem os rebanhos e colocarem num único redil. E ali dormiam os pastores com as ovelhas. E nesse redil havia uma porta. E é por ela que as ovelhas passavam e também os pastores. Não havia uma outra. Quem usasse uma outra entrada era ladrão, era assaltante. Esse contexto nos ajuda a entender por que Jesus diz: eu sou a porta. Porque a porta abre, a porta dá acesso, a porta revela um outro estilo de vida. E Jesus é esta porta que nos abre o caminho da liberdade, nos abre o caminho do céu. E Ele também se apresenta como a centralidade da missão de Deus que realiza no mundo. Não se pode colocar um outro no lugar de Jesus. Por isso que todos aqueles que em nome de Cristo são chamados também a conduzir os rebanhos, eles têm que ter consciência que eles o fazem por causa de Cristo, em nome de Cristo. Senão, eles são interpretados como ladrões e assaltantes, quando eles se colocam no centro. Uma outra imagem bonita, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Se vocês prestaram muita atenção no salmo de hoje, Salmo 22, o Senhor é o pastor, no Antigo Testamento. Mas Jesus vai usar um adjetivo importantíssimo. Ele não é só o pastor, ele é o bom pastor. Esse adjetivo indica que ele é o verdadeiro pastor. Muitos vão se apresentar como pastores,
mas não vão agir como bons pastores. E ele denuncia sobretudo as lideranças religiosas do seu tempo, como no tempo atual. Quem não é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Aqui é o primeiro critério que indica a bondade do pastor. É aquele que é capaz de se entregar e se doar. Segunda característica importante do bom pastor Jesus é que ele conhece as ovelhas, chama pelo nome, sabe de sua vida e, acima de tudo, sabe de suas necessidades. Ele jamais rejeita a ovelha, mesmo aquela que não ouve, mesmo aquela que se perde. Por isso, ele é verdadeiro e ele é bom. Uma outra imagem bonita que aparece no Evangelho de hoje é a imagem da ovelha. Se vocês pegarem alguns escritores, eles vão dizer que a ovelha é o animal mais estúpido que tem. Aristóteles dizia que o ditado popular cabeça de ovelha, vocês já ouviram esse ditado? Cabeça de ovelha? Quando a gente diz para alguém cabeça de ovelha, a gente está dizendo, essa pessoa é estúpida, porque o animal, ovelha, ele tem alguns comportamentos que nos surpreendem. O primeiro, se ele andar sozinho e se perder, ele não consegue encontrar o redil, ele precisa de ajuda. Segundo, a ovelha se cai de costa, ela não consegue se levantar sozinha. Terceiro, a ovelha, se você pega um balde de milho e bate no balde, ela vem correndo. E quarto, a ovelha, se você coloca no pasto, e se tem bastante pasto, ela come até passar mal. Ela precisa ser ajudada. Ou seja, quando se diz que a ovelha é um animal estúpido, quer dizer, a ovelha precisa de um líder, precisa de um pastor. Então, quando Jesus nos chama de ovelhas, quer sim, quer não, nós temos atitudes também semelhantes a esse animal. Sozinhos não conseguimos voltar para o caminho certo quando se perdemos. Somos enganados muitas vezes por falsos pastores. Quantas vezes as coisas do mundo, comida, bebida, bens materiais, a gente se deixa enganar e seduzir, e assim por diante. Mas mesmo assim, Deus em Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor que nos ama e que nos quer bem. E é assim que a gente também deve agir em relação aos outros. Ter esse cuidado, esse carinho, dar atenção, ir ao encontro. Creio que a palavra de Deus também nos faz rever como nós estamos apacentando as ovelhas que o próprio Deus nos confiou. Eu como padre, você como pai, como mãe, como também católico, líder da igreja, além de sermos boas ovelhas que escutem o verdadeiro pastor, nós somos chamados também a conduzir as ovelhas para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,